Gente, um acidente gravíssimo envolvendo a Igreja Videira de Goiânia aconteceu na manhã dessa quarta-feira. O telhado da igreja, que era extenso, desabou com 4 funcionários lá em cima. Segundo informações, eles estavam instalando placas de energia solar quando o telhado todo desabou. 4 funcionários ficaram presos nas ferragens, aguardando o resgate dos bombeiros. Até o momento dessa edição desse vídeo, não se sabia exatamente o estado de saúde de cada um deles. Pessoal, caiu o teto da Igreja Videira. Tem uns trabalhadores lá. Caiu inteirinho o teto. Tem alguns trabalhadores ali em cima. Aparentemente estavam instalando placas de energia solar. E o teto ruiu. Não sei se tinham pessoas lá dentro, ou funcionários, alguma coisa. Dá para ver um funcionário lá em cima. Há uma empresa de instalação de energia solar em Brasília, que inclusive eu ia ser prestador dessa empresa. Eu só não fui porque faltou algumas coisas que eu achei necessárias para que eu pudesse desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. Não como instalação, mas como um assistente técnico. Dentro dessa assistência técnica, eu tinha que ir lá olhar o local, ver a estrutura do telhado, fazer filmagens, medições, ver a instalação de poste, onde estava o medidor, ver o espaço de muro, onde ia instalar os disjuntores. Então tinha tudo isso. Eu tinha que preparar esse laudo técnico para enviar para eles. Inclusive o do telhado era muito específico nas medições, na estrutura em si, se fosse madeira, a largura das madeiras, se fosse em ferragem, a largura das ferragens. Então eu tinha que filmar tudo aquilo e passar todo esse laudo técnico para a empresa, para ela analisar e depois correr atrás de fazer a instalação. Então acredito eu que essa empresa que foi fazer a instalação nessa igreja não fez essa verificação anterior para saber se havia ali uma base de sustentação para tudo aquilo, já que as telhas eram de brasilites, havia ali um certo peso, também tinha uma espécie de ar lá em cima. Então, em cima do telhado, além dos pesos das telhas e da estrutura em si, havia também mais alguns equipamentos em cima do telhado. E na instalação daquelas placas, que não são nada leves, o telhado veio abaixo. Agora precisa saber quem será o responsável por isso, pois para refazer um telhado, eu, como já trabalhei na área de construção civil, sei que é por metro, e o metro do telhado não é muito barato para se refazer ou fazer. Refazer é muito mais difícil porque você precisa reestruturar de novo para que não venha acontecer o que acabou acontecendo nessa igreja. Infelizmente é uma situação muito complicada, principalmente para os funcionários que estavam em cima do telhado. Imagine o susto, imagine agora o estado de saúde deles ali, o estado físico em si, porque acidentes nessa magnitude acabam deixando algumas sequelas. Mas para o lado de cá, como informante desta notícia, eu já peço de antemão que não tenha acontecido nada de pior com esses funcionários, porque acredito eu que todos eles têm famílias, alguns têm filhos, outros são casados. Então eles estavam ali justamente executando uma tarefa para levar o sustento para casa, mas infelizmente aconteceu aí esse acidente nesse trajeto. Aproveitando que sobrou um espaço nesse vídeo, preste atenção no que o pastor Carlos Eduardo falou para o pastor Orisvaldo Nunes de Lima. Creia nos profetas do caos. Eu vi essa semana um pregador conhecido meu,
Que hoje eu conheci ele rapazinho, hoje ele está metido a famoso. Mas ele disse um relincho. Ele disse que não acredita, num podcast, ele disse que não acredita que antes da vinda de Jesus vai haver um avivamento. Eu digo, vá de retro Satana, porque a Bíblia diz que em Emaús o fogo pega. Pastor Orisvaldo, saudações de paz. Tenho algumas palavras para dizer para o senhor. Primeiro, eu convido o senhor, com muito respeito, se o senhor quiser, eu vou até Alagoas e fico sentado, senhor, quantas horas o senhor quiser para debater sobre o assunto. Não precisa de muitas horas, porque o senhor não tem argumento. Segundo, o senhor não entende nada de hermenêutica, de exegese, de nada, o senhor não entende nada de nada. Primeiro, aonde biblicamente que em Emaús teve avivamento? Não teve. O coração deles aqueceram e eles voltaram para o lugar do avivamento, que era Jerusalém. Tá? Segundo, relincho, quem faz é cavalo. Até onde eu sei, sou ovelha. O senhor é um cangaceiro do Nordeste, que proíbe os seus crentes, que são seus, de ir em outras igrejas e cantar em outras igrejas. O senhor é mais um dos coronéis das Assembleias de Deus do Brasil. Terceiro, o senhor não me conhece. Eu nunca vi o senhor nem mais gordo, nem mais magro, nem mais velho, nem mais novo. Então João 8,44 diz que quem mente é filho do diabo. O senhor é um filho do diabo, porque eu nunca lhe vi na vida e não lhe conheço. Não sou metido a famosinho, como o senhor é metido a rico às custas da igreja. Deixar claro para o senhor não está falando com moleque, ou com itinerante que o senhor proíbe de pregar na sua igreja, ou que limpa a sua bota e o seu sapato e pede a sua benção para pregar no seu estado. Não sou eu, tá bom? Quando o senhor se referir a mim, refere-se a mim com respeito. E vá de retro o senhor, mentiroso, usurpador, ditador do evangelho. O senhor quer mandar nos crentes da igreja. O senhor não manda na Assembleia de Deus em Alagoas, porque ela tem dono. Então o senhor recolha-se a sua insignificância, jubile, porque o senhor já está tão besteira demais. Quem relincha é cavalo. O senhor deve entender de relincho. Vocês perceberam que houve uma fala do pastor Orisvaldo anteriormente. O pastor Orisvaldo estava falando de uma outra situação envolvendo um outro pastor, mas infelizmente a carapuça acabou servindo no pastor Carlos Eduardo, que desceu a marreta no pastor Orisvaldo, inclusive chamou até de cangaceiro do Nordeste. E o fato dele ter apelidado o pastor Orisvaldo de cangaceiro do Nordeste é por conta de situações onde ele não deixa cantores ir fazer algumas ministrações em outras igrejas. Por exemplo, esses dias teve um caso recente que inclusive nós colocamos um vídeo aí no canal. Só não me lembro o nome da cantora, pois ela não era muito conhecida dentro desse cenário gospel evangélico. Mas ele também já tinha feito isso com a cantora Elian Oliveira, quando ela foi casar-se com o pastor Josué, que era lá da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, para vocês verem aí que houve uma divergência entre assembleias e o pastor Orisvaldo Nunes logo de cara cortou ela de cantar na igreja justamente porque ia casar com outra pessoa da mesma denominação, só que uma sigla diferente. Ele já boicotou ela, onde ela acabou indo até para a Assembleia de Deus Abreu e Lima, e depois do casamento, entre beijos, abraços e tapas, acabaram se reconciliando, e Elian de Lima voltou novamente lá para a Assembleia de Deus em Pernambuco, e está congregando com ele até hoje, pelo que aconteceu naquela época, que pelo menos imagens dos dois se reconciliando foram publicadas nas redes sociais. Agora, então, fica aí o pastor Carlos Eduardo para fazer uma retratação, como já foi publicado em alguns portais, que ele vai fazer uma retratação justamente porque ele falou que não devia e para quem não devia, numa situação totalmente fora de contexto. Se a situação fosse dirigida a ele, ainda voa lá, mas não, ele estava totalmente vendido dentro do assunto e acabou atacando o pastor Orisvaldo. Então é mais que justo, sim, que ele venha se retratar, embora seja vergonhoso demais desdizer tudo o que ele disse. Porque se ele chamou o pastor Orisvaldo de cangaceiro do Nordeste, é porque ele pensa exatamente isso do pastor Orisvaldo. E agora vai ele lá fazer uma retratação, fazer um pedido de perdão por aquilo que ele pensa. É por isso que tem que se tomar cuidado de expor tudo aquilo que pensa, porque pedir perdão
por aquilo que pensa, é dizer para todo mundo, ó, eu sou um mentiroso, eu sou um duas caras. Ora eu penso isso e ora eu penso aquilo da pessoa. É basicamente isso, esse pedir perdão dentro daquilo que ele pensa a respeito de determinada pessoa. Se ele tivesse razão dentro da situação, ainda era relevante, mas não, estava meio fora de contexto. Aí a situação pega para o lado dele, pega feio, ao ponto dele ter que então se retratar com o pastor. Claro que isso não é uma obrigação, mas para ficar bonito para ele, embora ficando feio, seria melhor se retratar sim.